Beleza, galera? Continuando então nossos princípios norteadores aí do processo penal. Próximo princípio que a gente estuda é o princípio do favor rei, ou também chamado de princípio do indúbio pro réu. Na provinha, se vier lá favor rei ou indúbio pro réu, tá falando da mesma coisa. Gente, bem tranquilo. Vamos de uma forma mais simplória aqui, ó. O que significa o princípio do indúbio pro réu? Diante de uma decisão, caso o julgador esteja com uma dúvida, o julgamento dele tem que ser sempre em benefício do réu. Beleza, estamos lá numa dúvida, né? O magistrado chegou no final do processo, vai ter que dar uma sentença, né? E aí ele está com dúvida se realmente foi o José que cometeu o crime ou não. Na dúvida, ele tem que sempre decidir de forma mais benéfica, mais favorável para o réu. Logo, ele terá que, se ele estiver na dúvida, absolver o José. Beleza? Basicamente é esse o princípio do indúbio pro réu. Beleza? Então, na dúvida, sempre a decisão será o quê? Em benefício do réu. Tá joia? Mas toma um cuidado aqui, porque aqui tem uma pegadinha de prova. Aqui já é uma questão assim que seria mais pegada, vamos dizer assim. Vem comigo aqui para você entender, ó. Nossa linha do tempo bem simplesinha aqui, ó, bem facilzinho. Colocamos ali, ó, nós temos um inquérito policial, aqui nós temos o Ministério Público, né? E aqui nós temos o juiz, aqui nós temos o juiz, e no final vai ter uma sentença, beleza? No final vai ter uma sentença. Deixa eu colocar aqui, escrever, ficar certinho aqui, uma sentença. Pronto. Cometeu o crime, instaurou o inquérito. O delegado foi apurando, investigando. Chegou no final do inquérito, ele concluiu o inquérito e não tinha certeza se foi realmente José que cometeu o crime. Beleza? Então ele ficou na dúvida. Mas mesmo assim não tinha mais diligências a serem realizadas. O que ele fez? Ele simplesmente concluiu o inquérito e esse inquérito chegou aqui nas mãos do nosso Ministério Público. Beleza? Chegou nas mãos do promotor. O promotor fez sua opinião sobre o delito, fez sua análise e também ficou com dúvida se realmente era o José ou não que cometeu o delito. Beleza? A pergunta aqui é muito simples, que você vai ter que cuidar na tua prova. O Ministério Público aqui, quando ele tiver com dúvida, né, ele vai oferecer denúncia e iniciar a ação penal contra fazer a pessoa virar o réu contra o José, ou ele vai pedir o arquivamento, que é mais benéfico, né? E vai encerrar aí o inquérito policial, vai arquivar e vai acabar com o inquérito policial. Gente, bem tranquilo. Se você fizer uma análise, o mais benéfico para José seria o quê? O arquivamento do inquérito policial, né? Porque ele sofreu um processo criminal mais maléfico, é mais ruim. Então, o que acontece? Na dúvida do Ministério Público que se oferece a denúncia ou não, a pergunta da prova foi a seguinte: nessa fase aqui do Ministério Público, aplica-se o indúbio pro réu? Essa foi a pergunta que fizeram na prova. Gente, cuidado. Nessa fase aqui do Ministério Público, se oferece ou não denúncia, não se aplica indúbio pro réu. Aqui se aplica o indúbio pro societate. Ou seja, na dúvida em prol da sociedade. O que significa isso? Oferece a denúncia para o juiz e inicia a ação penal. Tranquilo? Por quê? Porque nesse caso vai ter todo um processo criminal em andamento para realmente verificar se foi o José ou se não foi. Tudo bem? Então cuidado, nesta fase aqui de iniciar a ação penal, se inicia ou não vigora o princípio do indúbio pro réu, e sim o princípio do indúbio pro societatis. Logo, o MP vai oferecer a denúncia. Beleza? Ofereceu a denúncia e foi o processo, todinho o processo aqui, ó. Correu, chegou no final aqui, o juiz tem que proferir uma sentença. Ele tem que dar uma sentença. E aí o juiz ficou com dúvida. O juiz também continua com a mesma dúvida aqui. Aqui na sentença, quando ele for julgar, aqui sim na sentença, aplica-se o indúbio, bem tranquilo, indúbio pro réu. Beleza? Aqui aplica-se o indúbio pro réu. Por quê? Porque aqui, nesse caso, se o juiz na dúvida condenar ele, ele vai para a prisão. Então, na dúvida, nesse momento aqui, sim, seria o mais benéfico para ele. Então, muito cuidado. Só fechando para você no pacotinho. Na fase do Ministério Público, se oferece ou não MP com dúvida, ele vai oferecer a denúncia, tudo bem? Para iniciar o processo, indúbio pro societatis. Se permanecer a dúvida aqui no final da sentença, aqui sim, tá? O juiz vai aplicar o indúbio pro réu, sim, ou seja, vai ser a decisão em benefício do réu. Beleza? Tranquilo? Fácil demais, né? Bem fácil, bem tranquilo, bastante atenção. Seria uma questão mais aprofundada para você dentro do normal, tá joia? As questões aí, dependendo dos concursos, o mais comum aí é o que é o indúbio pro réu, né? Na dúvida, a decisão tem que ser em benefício do réu, tá joia? Seguindo, próximo princípio, princípio da imparcialidade do juiz.
A imparcialidade do juiz, gente, é bem simplesinho. Primeiro, pega pela palavra, o que significa ser imparcial? Imparcial é se manter neutro, ou seja, a imparcialidade do juiz diz o seguinte, ó, o juiz deve se manter, equidistante das partes, beleza? Olha lá, ó, ele tem que se manter equidistante das partes. No processo penal, bem simplesinho, ó, vou fazer um desenho bem simplesinho aqui para você, ó, que é a triangulação processual. Aqui em cima está o juiz, aqui está o MP, que é o Ministério Público, e aqui desse lado está o réu, beleza? Então o que acontece? O juiz sempre vai ficar o quê? Equidistante das partes. Logo, quem são as partes aqui, ó? Esses dois aqui. O juiz não é parte no processo. Se o juiz for parte, ele não é imparcial, ele seria parcial. E o princípio que aplica é da imparcialidade. Então o juiz tem que manter a neutralidade. Ele se mantém equidistante das partes e mantém a neutralidade. Por isso, eles vão produzindo as provas aqui, beleza? Ministério Público e réu, Ministério Público acusando e o réu se defendendo. E aí, ao final que foi realizada toda essa produção de prova, será encaminhados os autos para o juiz e ele, de forma imparcial, vai realizar o julgamento, beleza? Esse é o princípio que nós temos que verificar. Agora, o que tem mais discutido quanto a esse princípio? Quando a gente fala que o juiz tem que ficar equidistante, que ele está na cabeça da pirâmide ali, de forma imparcial para julgar, há uma discussão muito grande da iniciativa probatória do juiz. Se o juiz pode produzir uma prova de ofício ou não. O que seria produzir uma prova de ofício? Produzir uma prova de ofício é o juiz produzir aquela prova sem ter sido feito requerimento nem pelo Ministério Público nem por parte da defesa. Ou seja, ele entendeu que tinha que produzir e determinou que realizasse a diligência para a produção dessa prova. Há uma discussão. Tem correntes que são favoráveis, que entendem que pode, tem corrente que fala, doutrinária, que fala que não. Né? Os mais garantistas aí entendem que ele não pode. Por exemplo, você pega o professor Auri Lopes Júnior, né, nas suas obras lá, nossa, ele fala que não pode de jeito nenhum, tá joia? Mas não é o que prevalece. O que prevalece é que o juiz pode sim produzir uma prova de ofício. Inclusive tem o permissivo legal, salvo engano, está no 156 lá do Código de Processo Penal, ele pode produzir. E o que ele diz? Pode produzir uma prova de ofício? Pode. O que o juiz não pode? Ele não pode substituir as partes na produção da prova. Né? A responsabilidade, né? O ônus, melhor dizendo, né? O encargo de produzir essas provas são das partes do processo, não do juiz. Mas uma coisa aleatória ou outra ali, em nome até às vezes do princípio da verdade real, né? De buscar a máxima veracidade dos fatos, o juiz vai produzir essa prova de ofício. Então na provinha de X lá, ó, se falar que o juiz pode produzir uma prova de ofício, pode, tá bom? Pode sim, ele não pode substituir as partes nessa produção da prova. Beleza? Então aí estão dois princípios, indúbio pro réu e imparcialidade do juiz, bem tranquilo, bem fácil. Seguindo, próximo princípio princípio da motivação das decisões judiciais. Esse princípio nós temos o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que ele diz lá o seguinte, que todas as decisões deverão ser motivadas, mas não é bem assim, tá joia? Não é bem assim. Aqui vai uma divisão, tem a doutrina, entendimento da doutrina, tá? E entendimento dos tribunais superiores, tá? A doutrina, ela entende nos termos do artigo 93, tá joia? Então, os termos do artigo 93, inciso 9 aqui da Constituição, é exatamente o entendimento da doutrina. Todas as decisões realizadas pelo juiz deverão ser devidamente motivadas, fundamentadas. Por que daquela decisão? Por que ele decidiu daquela forma? Isso é motivado. Beleza? Mas os tribunais superiores não. Eles entendem o seguinte, que as decisões que deverão ser motivadas pelo juiz são aquelas decisões que põem fim ao processo, são decisões terminativas do processo. Né? Decisões interlocutórias, o que são decisões interlocutórias? São decisões que não são de decidir, não é nem decidir até às vezes ele vai decidir, mas são aquelas decisões que não vão pôr fim ao processo. A discussão bateu aqui nos tribunais superiores quanto a isso pela seguinte decisão: quando o promotor quer processar determinada pessoa criminalmente, ele oferece a denúncia para o juiz, né? Que a gente vai ver isso daqui a pouco. Ele oferece a denúncia para o juiz. Quando ele oferece a denúncia para o juiz ele vai ter que decidir se ele recebe ou se ele rejeita. Então é uma decisão dele. Mas essa decisão põe fim ao processo? Não, essa dá início ao processo. Né? Então é uma decisão que ele não vai fundamentar, não precisa motivar. Tanto que você pegar na prática, como é que
a decisão dele ali. Recebo-a, que é a denúncia, né? Recebo-a por estar nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, que são os requisitos, né, da peça acusatória que a gente vai estudar mais lá na frente. Fechou? Tranquilo? Então, no que tange as decisões, é isso que você tem que ficar esperto e cuidado. A regra está aqui, né? A doutrina entende que toda e qualquer decisão tem que ser motivada, mas os tribunais superiores entendem que são as decisões que põem um fim, né, ao processo, decisões terminativas. Decisões meramente interlocutórias, né, que é para dar impulso no processo, alguma coisa desse sentido, em regra não precisa ser motivada. Principalmente a decisão que recebe a denúncia aí, né, do Ministério Público. Fechou? Tranquilo? Então, a gente encerra os princípios com o último princípio aí, que também é bastante cobrado em prova, que é o princípio do juiz natural. Esse princípio do juiz natural, ele vai se dividir em duas vertentes aqui para nós, tá? Duas vertentes bem fácil, bem tranquilo. A primeira faceta que nós estudamos do juiz natural, qual que é o juiz natural para aquilo? Bem simples. A própria Constituição Federal, no artigo 5º, traz para nós os dois direitos. Um primeiro, qual é? É o direito que o réu tem de ser julgado por um juiz competente. Tá? O réu tem direito de ser julgado por um juiz competente. Imagine que eu cometi um crime, por exemplo, de homicídio doloso. Quem é o juiz competente, né? Quem é o juízo competente para julgar? O tribunal do júri. Então eu não posso ser julgado, por exemplo, pelo juiz da primeira, segunda, terceira vara criminal, juiz singular. Por quê? Porque o juiz natural para julgar esse crime de homicídio doloso é o tribunal do júri. Então a primeira vertente é essa, é o direito de ser julgado por um juiz competente. E a segunda vertente é qual? É que é proibido, tá? É proibido, é vedado tribunal de exceção. Tá? O que é um tribunal de exceção? Também chamado de tribunal post factum, assim, ó. Tá? Tribunal post factum. Beleza? Após o fato. Tá? Tribunal de exceção, tribunal post factum, isso seria o seguinte: eu cometi um crime hoje. E aí o que acontece? Aí eu tenho que ser julgado. Aí para me julgar desse crime que eu já cometi, eles criam um tribunal específico para me julgar. Ou seja, criam um tribunal posterior ao fato. Ou seja, um tribunal pós-facto. Isso é proibido, viola o princípio do juiz natural. Então eu tenho o direito também, além de ser julgado por um juiz competente, eu também tenho o direito de ser julgado por um tribunal pré-existente. Tá? Pré-existente. Não pode ser realizado um tribunal posterior. Show de bola? Então, duas vertentes para fechar, né? Duas facetas do juiz natural. Tem o direito de ser julgado por um juiz competente, e a segunda é vedado o tribunal de exceção, tribunal pós-facto, ou seja, não pode ter um tribunal posterior. Exemplo de tribunal de exceção que existiu, não foi no Brasil, é o tribunal de Nuremberg, né? Foi criado para julgar os alemães pelos crimes cometidos na época lá do nazismo, lá, né? Do Holocausto lá. Então o que aconteceu? Eles praticaram o fato e posteriormente foi criado o tribunal de Nuremberg para julgados. Isso é tribunal de exceção, mas não foi no Brasil. Se fosse no Brasil, na atual conjuntura, isso seria proibido, isso seria vedado. Beleza? Pronto, tá aí. Vimos 10 princípios aí, são os princípios bacanas aí, mas parecem próprios, beleza? Vamos dando sequência, até a próxima e a gente já consegue desenrolar mais.